Esta é a segunda de uma série de 6 estudos que intitulamos Planeta Terra, um ser em redenção. A primeira parte constou de uma introdução explicando o que representam os reinos da natureza, o que são eles, e nesta vamos ver muito o que seria também a nossa atitude diante deles. E nós teríamos que ir modificando a nossa atitude diante dos reinos da natureza, porque não se trata somente de usufruir deles, usá-los, mas também de colaborar com eles, ver como podemos colaborar com esses reinos. E o estudo de hoje é sobre o primeiro reino, que é o reino mineral. O grau de evolução de cada reino, porque é o reino mineral, vegetal, o animal, o humano, e depois o dévico e o elemental, que vamos ver o que é no fim do curso. Mas o grau da evolução de cada reino é revelado pela exteriorização da sua luz interior. No reino mineral, essa luz interior se revela nas pedras preciosas, nos metais preciosos e nos cristais, principalmente. E quando se fala em luz, se fala da influência e da existência de essência solar, essência de luz solar, presente nos metais, sobretudo no ouro. Agora, o ouro, dentro do reino mineral, é considerado um metal bem mais nobre, porque ele canaliza a essência da luz do Sol, e outros metais canalizam essência de outros planetas. Bem, vamos então ver alguma coisa sobre o ouro, porque o ouro é aplicado em grande proporção, em maior proporção, em joias. Em menor proporção, nos investimentos. E, finalmente, a menor proporção vai para a indústria. E o ouro é raro no universo e, portanto, é raro também aqui no planeta Terra em comparação com outros metais. Nós realmente usamos o ouro inadequadamente e algumas gramas de ouro seriam suficientes, em certos casos, para estarem em contato com o nosso corpo. Porque um metal que tem essência solar, em contato com o nosso corpo, pode nos trazer muito benefícios. E algumas gramas de ouro seriam muito úteis usar de vez em quando. Mas não era adequado, por exemplo, você usar o ouro na odontologia, porque isso iria dar uma muito forte vibração, não, dentro do nosso corpo. Bem, as hierarquias, quando falam através dos nossos videntes do reino mineral, as hierarquias dizem que os homens não conhecem bem o mineral. Tudo aquilo que conhecem dos minerais são coisas materiais, são valores materiais que eles mesmos dão. Mas
precisaria que a gente conhecesse os minerais, como ele vive espiritualmente, porque o reino mineral é uma expressão de algo que vem de muito distante do próprio planeta Terra. O reino mineral, ele é no planeta a expressão daquilo que nós chamamos de purificação e de transmutação e de sustentação. O papel do reino mineral, principalmente através da água, na purificação, é bem claro o que isso significa. Agora, na transmutação, a água, nós vamos ver mais adiante o papel da água como mar, o que o mar faz realmente aqui neste planeta. E de sustentação, porque sem água o reino humano não pode viver, o reino animal não pode viver e o reino vegetal também não pode viver. Então veja que reino importante é este do ponto de vista evolutivo. E ele cumpre fielmente tudo isso para que ele foi colocado aqui neste planeta. Isto é, a purificação, a transmutação e a sustentação. Ainda desconhecemos quase tudo o que representa a presença deste reino aqui na Terra. E no universo, em outros pontos do universo, ele existe, mas nem sempre é físico, porque se aquele mundo não é físico, o reino mineral ali também não deve ser físico. E nós desconhecemos o que é o reino mineral não físico. Agora, na Terra, o reino mineral padece muito. Dizer que o reino mineral padece parece meio estranho, mas é que o reino mineral tem uma consciência. E essa consciência, que não é como a consciência humana, mas faz parte da consciência cósmica, faz parte da consciência geral, é um tipo de consciência que todo reino tem e que não é bem o tipo de consciência que nós temos. Porque a nossa consciência chega a perceber que somos um indivíduo. A consciência do reino mineral não dá este sinal. Na consciência do reino mineral, ele se situa em todo o reino mineral, não em indivíduos, não em um pedaço de ouro ou num pedaço de pedra, não. Ele se localiza em todo o reino mineral. Então, o reino mineral não tem uma consciência individualizada. O que o reino mineral sente, todo o reino sente. O mineral não sente mais do que o outro. Então, é uma coisa um pouco misteriosa para nós e que nós poderíamos aprofundar e que poderíamos conhecer melhor para que entendêssemos mais esse reino se tivéssemos mais vida interior. Porque toda esta parte interna, toda esta parte oculta do reino mineral só se pode descobrir, só se pode chegar nela através de vida interior. O que acontece com a humanidade em matéria de sofrimento não chega a equilibrar o mal que a humanidade causa aos reinos da natureza. O que a humanidade causa aos reinos da natureza em matéria de sofrimento para a sua consciência grupal ou para a sua consciência de reino, não chega a poder ser equilibrado, de tão grande é. Mas
A humanidade, em vez de tratar os reinos como trata, usufruindo deles, o papel da humanidade realmente seria colaborar com eles e naquela colaboração usá-lo, mas ao mesmo tempo dar alguma coisa aos reinos. E a sua principal tarefa seria de ser guardiã dos reinos, isto é, de não explorar os reinos, não extrair ouro demais da terra, não extrair petróleo demais da terra. Isto é uma falta de senso de guardião, de ser guardião desses reinos. E tudo isso está implícito no fato de que deveríamos ser guardião disso. Por exemplo, nós não temos ideia do que sofre a consciência de uma montanha. E não temos ideia da dor que existe no coração do reino mineral pela forma como as montanhas são tratadas. O reino mineral tem uma missão que ele cumpre, como já vimos, mas nós o tratamos como se ele fosse insensível, como se ele não tivesse a consciência do que estamos fazendo para ele. Mas a montanha, por exemplo, estou falando da montanha para dar um exemplo. Aliás, esse exemplo foi dado também por São José numa das suas últimas aparições. A montanha é algo vivo e a sua beleza e o seu poder magnético é esfacelado quando fazem a mineração, por exemplo, em uma montanha. Nós não sabemos o que representa uma mineração numa montanha, de forma que isso deveria ser feito o mínimo possível para extrair só aquela parte que seria necessária ou essencial para a vida material aqui na Terra. Mas em outras dimensões, nos planos internos, nos planos ocultos, os minerais numa montanha não são totalmente afetados. Eles estão muito afetados aqui na sua parte externa, nos seus planos materiais, mas na parte interna, na parte interior, no mundo invisível, onde existem também os minerais invisíveis para nós, não? Ali eles estão muito menos prejudicados, mesmo porque podem estar fora da aura deste planeta. Podem nos perguntar, mas como é que se sabe destas coisas? Claro que estas coisas não se sabem nos laboratórios, não se sabem nos setores de pesquisa, mas essas coisas são percebidas pelos verdadeiros sensitivos que se dedicam a esse serviço, ou por videntes também que se dedicam a esta tarefa. Bem, nós sabemos que os minerais são partes da parte objetiva da natureza. A natureza que nós vemos na nossa volta, vemos em torno, não? Nós fazemos parte da natureza também, como natureza humana. Então, a divindade se torna bem visível através da natureza e através da alma e desse sentimento que existe no reino mineral. Bem, o patrimônio da Terra, o patrimônio natural, em geral, está muito ameaçado, principalmente pela pesca predatória, pela mineração, pela extração do petróleo, não?
E existem áreas do planeta, existem regiões do planeta que têm sido mais atacadas por essa exploração. Como, por exemplo, Fernando de Noronha, aqui no Brasil, o Atol das Rocas, a Chapada dos Veadeiros, a Costa do Descoberto, possam se elevar com mais facilidade. Isso é um mistério. O que tem a ver, por exemplo, com o nosso contato com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino dévico, com o reino elemental, o que isso tem a ver com a elevação do nosso espírito? O que isso tem a ver com a elevação do nosso ser interior? Pois é, isto é um dos mistérios, porque esses reinos, principalmente o reino mineral, ele passa, antes de surgir aqui na Terra, ele passa por diferentes processos durante a sua materialização aqui. E para nós termos uma ideia do processo do reino mineral, e para termos uma ideia do que ele contém de espiritual, nós precisaríamos, por exemplo, nos aproximar daquilo que chamamos de centros planetários. Porque o reino mineral, por exemplo, está muito ligado com um centro planetário que se chama Iberá. E Iberá, como uma espécie de regente, uma espécie de promotor do reino mineral aqui na Terra, Iberá é o que lhe dá, Iberá é o que faz com que nele se desenvolva, não é, uma capacidade de interar os átomos e as moléculas de forma que ele faça uma síntese de certos átomos, de certas moléculas que nenhum outro reino pode fazer. Tanto assim que o reino mineral, que é o resultado também desta influência de Iberá, o reino mineral, pelo seu trabalho nos átomos e nas moléculas materiais, ele tem radioatividade. Radioatividade como nenhum outro reino tem. E cada partícula de mineral, com a sua radioatividade, pode ajudar que o nosso espírito, que o nosso ser interior se fortaleça. Isso é um dos trabalhos ocultos de Iberá. Aliás, cada centro planetário tem um trabalho que conhecemos e tem também um trabalho oculto. Esse trabalho que Iberá faz no reino mineral é um trabalho que nós precisamos sentir interiormente, ou precisamos sentir, perceber com vidência. Bem, então, esta radioatividade do reino mineral vai fazer com que nós consigamos perceber no nosso interior energias extraplanetárias. Então, quando alguém começa a perceber energias extraplanetárias, isto é efeito da radioatividade dos minerais que estão sob digamos, a proteção do centro de Iberá e que faz um contato de muitos devas evoluídos, de muitos elementais muito evoluídos, de grandes devas, com esses minerais. E esses devas agem diretamente nas pedras preciosas, por exemplo. Bom, e assim nós teríamos uma sensibilidade um pouco maior, teríamos uma possibilidade de sentir mais esta radioatividade se dessemos ao reino mineral um amor, não amor material, não amor ambicioso, não ambição, mas um amor desprendido, um amor sem interesse. Como nós poderíamos ficar com um amor desprendido, sem interesse, diante do ouro?
Isso é uma coisa que na nossa educação não existe. Você não ter ganância pelo ouro, você não sentir atração pelo ouro, pelo valor que ele tem, mas irmanado com aquela radiação, com aquela vibração. E isso nos daria um outro desenvolvimento interior e oculto. Bem, nós teríamos então que realmente modificar a nossa atitude diante dos minerais, porque as pedras preciosas não são insensíveis. O ouro não é insensível. Só que isso tudo tem uma sensibilidade diferente, incompreensível para nós. E os minerais também não são inertes, como se diz. Só porque um mineral não se move, isso não quer dizer que ele seja inerte. Ele pode ter um ritmo interior que nós temos que perceber de uma outra forma. Veja, nós vamos citar um fato que parece um pouco criatividade, mas vamos citar a si mesmo. Vocês sabem que os minerais, vocês sabem que certas pedras se deixam trabalhar pelos ventos. Como é que vocês podem imaginar que uma pedra, uma montanha de pedra, pode apresentar numa certa área uma coisa que parece um viso humano, que parece a face de uma pessoa? Isso existe. Há regiões do planeta, como na região de Erques, por exemplo, se você chega ali diante das pedreiras, você vê coisas nas pedras feitas pelo vento que são verdadeiras faces humanas, que são verdadeiros rostos humanos. E tudo isso significa que o reino mineral, quando recebe o vento, está sensível a alguma ordem. E quem está dando esta ordem? São aqueles que controlam o vento, que são consciências, que controlam os elementos, porque os elementos não estão soltos por aí, agindo por acaso. Os elementos também, o vento, a chuva, tudo isso tem um controle, tudo isso está regido por consciências que são de outro tipo, que não são um mineral. Tocado pelo vento, obedecer e criar ali quase um viso humano numa pedra, isto quer dizer que os minerais têm uma sensibilidade e que os minerais estão coligados com muitas coisas que pertencem ao universo e que pertencem a elementos que não são exatamente exclusivos desta Terra. Bem, nós vamos agora fazer alguns comentários que retiramos de captações dos videntes. Aqui, aquilo que nós chamamos de aspecto feminino da criação, e como para nós é um pouco complicado imaginar o que é aspecto feminino da criação, então o plano evolutivo deu um nome para esse aspecto feminino de toda a criação. E deu o nome de Maria, que nós conhecemos como a Virgem Maria, que uma parte dela, uma certa emanação dela, uma pequena emanação dela, encarnou na Terra como mãe de Jesus. E Maria, como instrutora da humanidade, Maria é uma instrutora da humanidade do ponto de vista feminino, e Maria diz que a mediocridade da vida humana é muito grande. E isso não deixa que toda essa luz que vem de um reino superior possa penetrar nesses grandes abismos que existem aqui na Terra. Ela está usando a palavra abismos para falar do grau de ignorância que existe aqui na Terra.
Porque no nosso orgulho, nós achamos que sabemos de muitas coisas misteriosas, mas na realidade nós sabemos quase nada. E tudo aquilo que usamos, tudo aquilo que vivemos, segundo este aspecto feminino da criação, é de muita mediocridade. Então, é assim que a hierarquia celeste, como ela chama, não é? Leva adiante um plano que possa desfazer esse hipnotismo no qual a humanidade vive. É como se nós vivêssemos hipnotizados pelas nossas ilusões, pela nossa imaginação, pela nossa criatividade humana. E nós, com esta radiação do reino mineral e com coisas que o reino vegetal e que o reino animal teriam para nos dar, como vamos ver nas próximas reuniões, nós não podemos sequer entrar em contato, a não ser eventualmente com tudo isso. Com isso, o mundo vive uma mediocridade como esta que nós assistimos. Agora, Maria continua dizendo: o mundo como um todo decidiu aprender através da dor. A humanidade em geral, há exceções naturalmente, mas a humanidade em geral optou por aprender pelo sofrimento. Quando ela podia aprender pela instrução, ela poderia aprender pela cultura, ela poderia aprender assumindo as coisas espirituais, mas ela optou por aprender pelo sofrimento. E é por isso, e por causa da sua atitude diante dos reinos da natureza, é por isso também que o sofrimento humano é tão pesado, o sofrimento humano é tão patente. Mas ela diz: o mundo como um todo decidiu aprender através da dor, da indiferença e dos erros, do pecado. Por isso, não é justo para o planeta nem para os reinos menores da natureza, que carregam com o resultado e as consequências das ações humanas. Esses reinos, o mineral, veja o que fazemos com a água, hein? O vegetal, vemos o que fazemos com as plantas, os adubos que colocamos, venenosos, e veja o que fazemos com os animais, que trucidamos os animais, matamos e comemos os animais, quando isto tudo devia receber da ação humana um apoio, deveria receber da ação humana uma colaboração. E isso é considerado, de um ponto de vista superior, mediocridade. Isto é, o que nós fazemos revela uma situação de mediocridade. Bom, a água, como mineral, ela surge naturalmente na crosta terrestre. Ela surge naturalmente. Surge bem naturalmente. E ela é incolor, ela não tem cheiro, ela não tem sabor. E com tudo isso, sendo tão simples, e com tudo isso surgindo naturalmente quando tem que surgir, né? E sendo incolor, sem cheiro, sem sabor, é um líquido essencial para a nossa vida. E nós não poderíamos viver muitos dias sem água. Nós podemos viver 40 dias sem ingerir alimentos sólidos, mas não poderíamos viver 40 dias sem água. Não podíamos viver muito menos dias sem água. E isso é um líquido essencial para a vida. Então, esse reino, se nós nos perguntássemos o que é esse reino, talvez obteríamos uma resposta. Mas nos falta
essa necessidade de nos instruirmos numa direção mais interior, numa direção mais subjetiva. E aqui, um Deva que cuida de muitas coisas aqui na Terra, um conhecido Deva, disse que a força, a beleza, a ternura expressa pela natureza, através da água, é muito, muito importante, muito impressionante. E ele diz que a água, como integrante do reino mineral, tem a função de sintetizar. Seríamos mais evoluídos, não? Se soubéssemos tomar um copo d'água, se soubéssemos usar a água, se soubéssemos estar na água com gratidão quando tomamos um banho. Imagina em que ponto evolutivo estaríamos, como estaria a nossa sensibilidade neste momento. Nós abrimos uma torneira, vemos aquela água cair, que está cheia de cloro, que pode ser uma água que não está mais tão viva, porque atravessou tantos quilômetros de encanamento, desde a fonte que chegou, que ela não é mais aquela água viva. Mas, enfim, isto tudo ainda é vigente. Mesmo a água que sai de uma torneira, mesmo a água que cai de um chuveiro, apesar de tudo, ela ainda mantém todas essas qualidades, ela mantém todas essas probabilidades. E nós teríamos que ter, ao entrar em contato com esse líquido, ao entrar em contato com esta maravilha da natureza, nós teríamos que ter pelo menos uma gratidão, pelo menos sentir ali uma presença. Isto com os nossos sentidos, com a nossa consciência, com a nossa sensibilidade, poderíamos ir desenvolvendo. E se aplicássemos as nossas qualidades, os nossos dons, em reconhecer estas coisas, estaríamos muito mais adiante evolutivamente, porque ocultamente esta água ou outros minerais nos passariam, através da sua irradiação, nos passariam muitas coisas que o nosso interior saberia receber e que o nosso interior iria aproveitar muito. Embora a nossa consciência possa até não reconhecer bem tudo isso ainda. Bem, e aqui este Deva diz que a água é como um grande banco de dados em constante renovação. Porque este banco de dados que a água, isto que a água armazena, isto que a água sintetiza de experiência de todos os reinos, isso está se renovando e isso está aumentando à medida que a água existe. Isso significa que todas as experiências desenvolvidas neste planeta, laboratório, estão incorporadas no elemento água. E os elementos minerais estão em tudo e em todos. Os elementos minerais estão em tudo e em todos. Embora nem sempre se perceba isso. Mas de um ponto de vista interno, de um ponto de vista interior, se pode perceber. E a água cumpre o seu papel de fluir com todas as energias e com todas as informações, e mantendo a vida em cada organismo. Aqui diz textualmente que a água mantém a vida em cada organismo. Bom, nós sabemos que o corpo humano, por exemplo, tem muita água. O corpo humano é um grande depósito de água. A água é uma grande parte do corpo humano. E assim a água é uma grande parte de todos os corpos. A água é uma grande parte de tudo o que você possa estar aí percebendo. Além de ser um fator de manutenção, de sustentação de reinos da natureza
como vegetal, como animal, como humano, como vimos. Para que a divina providência possa fluir, nós teríamos que ter um pouco mais de consciência do uso desses elementos da natureza, desses elementos naturais, porque isso manteria o nosso equilíbrio e nós, nos mantendo equilibrados individualmente, transmitimos, irradiamos equilíbrio. Mas agora vamos aqui ver um pouco a água nos oceanos e o que representa um oceano. Eu não sei que ideia nós temos de um oceano, mas um oceano, segundo o conhecimento oculto, não? O oceano, ele é um espelho, segundo a frase que eles usam. O oceano é um espelho de luz interior sobre o mundo. Como um espelho pode captar a luz interior? O oceano cobre quase toda a face da Terra, não? Há muito mais oceano do que terra, porque é o oceano que é o espelho da luz interior para o mundo. O oceano recebe uma certa luz que existe no universo, o oceano recebe isto e reflete isto para o mundo. Então, por isso é que a Terra tem mais mar do que terra, porque ele é um espelho que recebe esta luz interior, sendo material, sendo físico, absorve luz interior, veja que coisa, hein? E que reflete isto sobre o mundo. E também o oceano absorve códigos de renovação. O oceano está sempre sendo renovado. Vocês veem que os oceanos hoje viraram uma lata de lixo. Muito lixo vai para os oceanos. O Oceano Pacífico já estaria com a fauna, a flora toda morta, com todo o lixo que despejam lá dentro. E como é que o oceano faz com isso? Eu sei que os oceanos estão também sob a guarda da ciência extraterrestre. Os cientistas extraterrestres, de lá de onde estão em contato com os nossos oceanos, de uma certa forma. Mas eles são o fator de irradiar renovação aqui na Terra. Sabe quando o mar vai chegando na areia e que aquelas ondas se renovam, aquelas ondas fazem aqueles movimentos? Aquilo simboliza renovação, aquilo simboliza aquilo que o oceano irradia para a Terra. E ela diz também que os grandes oceanos existem. Nos grandes oceanos existem muitos pontos de luz que formam uma grande rede que nos comunica com fontes da graça. Veja, graça é uma coisa muito abstrata. Fonte de graça, onde está isso? É uma coisa muito abstrata. E o oceano, sendo físico, ele contém na sua natureza vários pontos de luz. Ele contém ali uma rede, que é coligada com todos os pontos de graça do universo. E os oceanos captam os princípios desta fonte. E quando nós fazemos uma oração na qual estão incluídos os oceanos, na qual de alguma forma essa oração está coligada com o sentido dos oceanos, então nós estamos coligados com muita paz, muita harmonia, e estamos coligados com algo que nós chamamos de misericórdia. Então este oceano
tem muito a ver com a misericórdia. Misericórdia, que é uma energia, misericórdia, que é uma lei que não é desta terra e que é aplicada nesta terra pelas consciências superiores. E os oceanos estão coligados com tudo isso. Tanto assim que quando se viaja por mar, independentemente do que possa acontecer como elementos, como outros processos do mar, quando se viaja para o mar, nós estamos sob uma certa proteção, estamos viajando, estamos caminhando, estamos nos deslocando com algo que está nos protegendo e nós desconhecemos tudo que o oceano está transmutando enquanto estamos em contato com ele. Bom, e a luz que existe nos oceanos, diz esta entidade, ajuda amplamente a humanidade. A luz que existe nos oceanos. Será que nós vemos luz nos oceanos? Oceanos irradiam luz. Os oceanos têm uma luz interior, assim como nós também, sendo físicos, temos uma luz interior. E essa luz é irradiada pelos oceanos. E quando nós entramos em contato com este reino mineral, quando nós entramos em contato com isto, nós entramos no âmbito de todos esses acontecimentos. E uma parte nossa, muito subjetiva, eventualmente inconsciente, está em contato com estas coisas. Embora a nossa parte consciente nem imagine tudo isso. E através dos grandes oceanos se estabelece uma vontade. Os grandes oceanos, eles ali, eles amparam uma vontade que vem do universo. É por isso que eles são tão imensos, porque eles correspondem aqui na Terra à vastidão do universo. E como vastos que são, e como muito contato interno que tem com este mundo muito maior, eles ali contêm muita vontade, contêm muita energia da vontade. E todo contato que você tem com os oceanos, você está em contato com esta energia. Bem, vamos nos lembrar de alguns desastres ambientais, porque o reino mineral sofreu muito com alguns desastres ambientais. Vocês sabem que no Cazaquistão havia um mar chamado Mar de Aral. E esse mar as águas dele foram sendo usadas, foram sendo canalizadas para consumo de água das populações. E o Mar de Aral acabou praticamente secando. E isto foi um grande desastre ambiental. Nós sabemos disso do ponto de vista físico, porque com o encolhimento do Mar de Aral, que hoje é um pouquinho de água, muitas coisas mudaram naquela região, não é? Fora a mortandade que houve no reino animal e no reino vegetal, no fundo desse ex-mar, porque hoje virou um deserto de areia, virou um deserto árido, não onde isto tudo morreu. E isto hoje produz verdadeiras tempestades de areia, não? Que são muito negativas para a saúde humana, inclusive, e para centenas e centenas de quilômetros em volta deste mar. Um ser indígena, que no ano 2008 foi contatado por um vidente, um ser indígena disse o seguinte: ele disse que desde a época em que os indígenas
foram assassinados, dizimados e torturados e escravizados, a Terra começou a entrar em um processo doentio, o planeta. Porque esses seres originários, que nós chamamos de indígenas, e que hoje ainda tem alguns exemplares, mas que foram praticamente dizimados, isto levou a Terra a um processo de ficar mais sensível a certas doenças. E a Terra, a partir deste momento, o planeta, a partir deste momento, foi perdendo um pouco o equilíbrio do ponto de vista da sua sanidade. E o indígena disse que nesse momento, ele falou isso em 2008, nesse momento a Terra está muito doente e que seria preciso agora não somente orar pela Terra, isto dito por um indígena, não somente orar pela Terra, mas estar em contato com a Terra e estar em contato com cada elemento numa outra atitude, numa atitude mais sadia, numa atitude mais fraterna. E ele diz que o contato com a terra, com a água e com todos os reinos não pode ser perdido, porque da forma como tratamos os reinos, principalmente o mineral, o vegetal e o animal, os devas e os elementais não podemos tratar mal porque não os vemos, não é? Mas eles sentem o que nós fazemos com os vegetais, por exemplo. Mas se nós pudéssemos sentir os devas e os elementais, não sei o que faríamos com eles. Bom? Mas então o contato com a terra, com a água e com os reinos não pode ser perdido. E deve existir a consciência de expandir o amor, o interesse por esses reinos. E ele disse que esse trabalho de contato com os reinos, esse amor pelos reinos, diz o indígena que deveria existir além do nosso trabalho interno. Ele acha que orações não bastam nesse caso. Orar pelos reinos, além disso, nós precisamos ter uma consciência, multiplicar esta consciência, ensinar que é preciso uma outra consciência em relação aos reinos e teríamos que viver de acordo, que devíamos de viver de acordo com esta consciência. Bem, quanto aos minerais, gostaríamos de dizer que a Terra, como mineral, sofre muito com as máquinas e com os equipamentos utilizados na agricultura. Certas máquinas, certos tratores, certos equipamentos, isto são uma dor para o reino mineral. Isto são uma dor para o reino mineral. E isso dificulta a nossa aproximação com certos aspectos da Terra. E depois, quando corrigimos o solo, com essas maneiras científicas de corrigir o solo, isto aí faz com que nós nos afastemos da realidade do solo. Fazemos correções materiais, mas nos distanciamos da alma do solo, nos distanciamos da sensibilidade do solo. Porque assim como o solo, a terra, sente quando um trator a corta, não? E o solo, a terra, se sente também muito envenenada com os produtos que colocamos. Certos adubos utilizados, por exemplo, são um verdadeiro sofrimento para a consciência deste elemento terra. E diz esse comunicado, que foi passado por um deva, um dos nossos videntes, se o mineral pode ser considerado um ser que não tem consciência, se um cristal
é um receptáculo da mente de toda a criação. Imagina como seria o nosso uso dos cristais. E esses cristais aguardam condições mais puras na vida de superfície da Terra para se projetarem até os planos mais densos. Esses cristais internos, esses cristais que não são materiais, aguardam que a humanidade viva de outro jeito para eles poderem se projetar mais aqui. Então, nós teríamos os cristais físicos, mas teríamos também essa emanação interna que está aguardando que a gente esteja preparado para recebê-la. Então, os cristais são muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós sabemos. Agora, através do centro de Yerkes, nós sabemos também algumas coisas a respeito dos cristais. E aqui se diz o seguinte: as naves extraterrestres que funcionam na Terra, vocês sabem que a Terra é muito trabalhada pelas naves, não? Só que são naves que não se fazem visíveis. E os cristais seriam usados por essas naves. As naves que fazem esse trabalho na Terra, que não são naves visíveis, que são naves não desmaterializadas, mas que são naves que não se vê, porque elas têm uma forma de se tornarem invisíveis. E como naves invisíveis, elas se alimentam de produtos dos cristais. De forma que todo esse serviço extraterrestre de ajuda à Terra, quando é feito através de naves, essas naves recebem dos cristais o seu, não digo combustível, recebem dos cristais aquilo que as faz andar, que as faz funcionar quando estão na atmosfera desta Terra, quando estão na órbita desta Terra. E esses raios que os cristais podem emanar, não, como está aqui, a nave os usa. E isto é feito com uma tecnologia muito avançada e que nós não podemos conhecer, porque imediatamente comercializaríamos isto. E todos esses elementos, certas características dos minerais, só podem se mostrar e nós só temos a possibilidade kármica de contatá-los e de conhecê-los quando não comercializarmos. Bom, o comércio faz parte da vida, faz parte da civilização terrestre, não? Então, com este comércio, muitas coisas que estão nos minerais permanecem desconhecidas. Nós vamos ver também algo sobre isso quando estudarmos o reino vegetal no dia 18 de julho, que será a nossa próxima sessão deste curso. Então, no próximo dia 18 de julho, veremos um pouco os vegetais. E tudo aquilo que os vegetais poderiam nos dar para a nossa saúde e que, mesmo que queira, não pode, porque o karma não permite, por causa da forma como nós os tratamos e por causa da forma com que tratamos a terra de onde eles brotam, de onde eles nascem. Bom, então, além dessa utilidade que eles têm, que nós necessitamos, porque vai haver uma nova humanidade, e a nova humanidade vai necessitar de tudo isso. A nova humanidade vai necessitar não só de coisas físicas, como nós vivemos procurando, mas a nova humanidade vai precisar de todo esse lado oculto, de todo esse lado sutil dos minerais, dos vegetais, não é? Que são de grande importância e que nós desconhecemos. E também existem pedras cuja irradiação e com cujo uso, não sei como se pode usar uma pedra para que ela
influa nas nossas capacidades psíquicas. Isso deve ser, enquanto você tem um contato com a pedra, você está também fazendo um contato interno com ela. Você está considerando aquela pedra não uma pedra, como todo mundo considera, mas você está considerando aquilo uma parte de um reino que está aqui, inclusive a serviço de cuidar da parte psíquica da humanidade. E outras pedras, né, que têm a possibilidade de estar em contato com uma energia que nós temos no nosso coração. Isso ela tem muito oculta, e é preciso que você use o seu coração no seu contato com essas pedras, que você trate essas pedras com a energia do seu coração, que você as tenha como algo muito, muito importante espiritualmente, para que ela possa estimular que a sua energia crística venha mais à tona, que a sua energia crística seja mais percebida. Veja, nós estamos falando de coisas que não são muito materiais, hein? E que precisaria que nós estivéssemos bem interessados num outro lado da vida, que não é bem este lado que nós vivemos, mas num outro lado da vida, que tem tudo isso, que inclui tudo isso de uma forma perfeita. Bem, agora nós vamos aqui dizer algumas coisas que foram canalizadas por Frei Elias. Isso foi canalizado de um aspecto de Jesus que contata com a Terra. Aqui diz: o mundo dia a dia toma decisões contrárias às leis de Deus e atrai a dívida impagável que a humanidade gera. Eu necessito que coloquem a sua consciência na consciência do planeta, que é a casa que Deus escolheu para vocês desde o princípio da Terra, desde a origem do projeto para esta humanidade. Desde a origem, a casa estava preparada para nós, e veja o que estamos destruindo. Continua aqui Cristo através de Frei Elias. O mundo não coloca atenção às feridas que ocasiona o universo, e sobretudo ao universo material, ao planeta, aos continentes, aos mares. E o mundo não percebe as feridas que faz na vida animal, na vida vegetal e na vida mineral. Como poderiam estar presentes neste planeta se não existissem esses reinos menores, que lhes dão o equilíbrio e a vida para poderem evoluir? Que seria de nós sem a água? Nem poderíamos existir. Se nos outros mundos desse universo existe a vida, como os reinos não poderiam não estar aqui? Se os reinos estão no universo todo, em outras formas e de outro jeito, por que não pode ter os reinos aqui? Por que será que nós não sabemos receber estes reinos, dos quais nós fazemos parte, hein? Diga-se de passagem. Se nos outros mundos desse universo existe a vida, como os reinos não poderiam estar aqui? São imprescindíveis para vocês, para que possam aprender a sentir Deus, que possam aprender a vivificá-lo por meio da criação expressada neste planeta. Os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, o dévico, o elemental, expressam coisas aqui que nós precisávamos notar, que nós precisávamos observar.
e precisaríamos nos comunicar com isso. Nós teríamos que nos comunicar com aquilo que é a água, temos que nos comunicar com aquilo que é o ouro, temos que nos comunicar com aquilo que é uma pedra, compreende? E não tratar isto como objetos, e não tratar isto como uns seres que, sim, são muito diferentes de nós, mas são seres semelhantes a nós do ponto de vista da origem, porque nós também, como eles, viemos da mesma origem e estamos aqui numa forma diferente, estamos aqui num tipo de consciência diferente. Mas esses reinos são nossos irmãos. Bem, aqui, esses mensageiros divinos dizem que nós deveríamos comungar com a harmonia e com a beleza das águas, que deveríamos comungar com a cura e da libertação dos minerais. Nós deveríamos estar unidos a esses minerais no sentido de colaborar para que haja uma libertação da situação em que eles estão. E aqui os mensageiros nos dizem que os 144.000 que são citados na Bíblia, vocês conhecem, não? A Bíblia fala dos 144.000. Isso é o número de almas, de mônadas, que estão sendo chamados a carregar a cruz dos reinos da natureza. Esses 144.000 não estão aqui para receber vantagens. Esses 144.000 devem estar presentes neste momento para ajudarem a carregar a cruz desses reinos. E a cruz do reino mineral é muito pesada. A cruz do reino vegetal é muito pesada. E talvez a mais pesada de todas seja a do reino animal, que é trucidado diariamente aos milhões. Então, os 144.000 estão sendo chamados a carregar a cruz dos reinos da natureza. E do reino mineral é muito pesada, porque é um reino totalmente ultrajado neste planeta. Quando você pensa que a água vem pura do parte interior da Terra e acaba numa torneira cheia de cloro, cheia de tudo aquilo que se coloca na água, depois de percorrer quilômetros dentro de canos, isso é uma forma de tratar os reinos, isto é um ultraje aos reinos. Nós teríamos que estar diante destas coisas, porque um dia teremos que despertar. Mas não só estar diante despertando, teríamos que estar diante disso e fazendo alguma coisa. Bom, o reino mineral recebe a energia da vontade, como vimos no início, mas essa vontade que vem para o reino mineral, que inclusive faz com que ele continue existindo, apesar de tudo que acontece com ele aqui, apesar de se extrair petróleo para poluir a atmosfera, quando o petróleo é algo que estaria lá no centro da Terra e sendo preparado para algo que deve ser conhecido e usado na nova humanidade de outra forma, porque não se sabe o que vai acontecer com o petróleo, não se sabe no que isto vai se transformar. Nós não temos noção de nada disto, mas o reino mineral, com esse primeiro raio e com esse contato que ele tem com o Iberá, ele consegue se manter aqui íntegro, apesar de tudo o que fazemos com ele. Então, a terra, a essência da terra, a essência da água, a essência das pedras, a essência dos minérios, isto tudo continua íntegro, apesar de tudo. Apesar de tudo. Então, este reino tem um primeiro raio
que é a energia da vontade do universo, da vontade do cosmos, não? Que isto o faz permanecer. Permanecer. Porque vocês imaginam que para a água seria muito simples desaparecer? Bastaria que não jorrasse, bastaria que ficasse onde está. Mas tudo isso é muito misterioso e tudo isso está dentro também de um universo de serviço. E o reino mineral, e o reino vegetal, e o reino animal continuam servindo, apesar de tudo. Parece que eles não têm consciência, parece que eles não sentem, mas eles sentem sim, na sua essência. É uma sensibilidade diferente da nossa, é uma consciência diferente da nossa, mas isso faz parte da consciência universal, da qual nós também fazemos parte. Bem, agora para terminar, nós vamos dizer uma frase que nos foi enviada por um desses guias instrutores que estão muito em contato com o lado instrução. Diz: contemplem os reinos e unam-se a eles. Assim abrirão mais o coração. O que nós precisamos é abrir o coração. E para abrir o coração, existe um caminho muito curto. Segundo esta entidade, é contemplarmos os reinos. Contemplarmos seria estar diante de um reino, observando, fazendo união com ele. Contemplarmos, não? Procurar ver além da aparência, sem ter nenhum interesse utilitário nisso. A contemplação não deve ter nenhum interesse utilitário. Você contempla porque contempla. Você contempla porque está ali diante de algo no que você quer se tornar. Você contempla uma coisa que você quer se tornar. Então você pode usar um quadro, você pode usar um símbolo e contemplar aquele símbolo. E a contemplação ajuda que você se torne aquilo que está contemplando. E contemplar os reinos faria o efeito de nos abrir o coração. Muito bem. Vamos agora agradecer um pouco por todas essas informações que tivemos. Vamos agradecer um pouco por nos ter sido dada tanta informação para fazer este programa, não? E depois veremos no próximo dia 18, se Deus quiser, como será manifestado o programa do reino vegetal, que será o nosso próximo programa, que será o nosso próximo tema. Muito obrigado pela atenção, não é? E até mês de julho. Obrigado.